Olá, muito boa tarde. As imagens e os sons da guerra são perturbadores, ainda mais para quem está próximo dos conflitos armados, para os mostrar a todo mundo através dos meios de comunicação social. José Pedro Frazão, jornalista da Renascença, esteve na Ucrânia nos últimos dias e está hoje connosco para partilhar a experiência do contacto com o povo que está a ser invadido. Já lá iremos porque começamos por lhe mostrar os acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa voltou a levantar a sua voz contra a guerra na Ucrânia, apelando à intervenção da comunidade internacional para travar a agressão russa. Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Tutto questo è disumano, anzi è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana. Soprattutto contro la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia. Francisco deslocou-se no último sábado ao Hospital Pediátrico Menino Jesus da Santa Sé, em Roma. Io sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno gli manca un braccio, otro ferito alla testa. Bambini innocenti. Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo un grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare. As imagens de morte e destruição na Ucrânia deixam uma certeza, diz o Papa. Ninguém sai vencedor deste conflito. Le notizie delle persone sfolate, delle persone che fuggono, delle persone morte, persone ferite, di tanti soldati caduti di una parte e dell'altra, sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita che ci liberi di questa morte della guerra. Con la guerra tutto si perde, tutto. Non c'è vittoria in una guerra. Tutto è sconfitta. Che il Signore invii il suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell'umanità. O Papa Francisco vai rezar esta sexta-feira para que a humanidade seja preservada da ameaça nuclear durante o ato de consagração a que vai presidir no Vaticano e em ligação a Fátima, invocando a paz, particularmente na Ucrânia e Rússia. Vi invito a unirvi a me e ai miei fratelli, vescovo, nell'atto di consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria nel prossimo 25 marzo, chiedendo fiduciosamente al Signore, per l'intercessione della Madonna di Fátima, il dono della pace. Os Papas Paulo VI e João Paulo II haveriam de fazer também eles consagrações do mundo ao Imaculado Coração de Maria, com destaque para aquela que foi realizada há 38 anos, em Roma, diante da imagem venerada nesta Capelinha das Aparições pelo Papa João Paulo II.
Na próxima sexta-feira, com o Papa Francisco, renovaremos esta consagração. Desta feita centrada na Rússia e na Ucrânia, 2 países em guerra, 2 países sem paz. Nove anos depois do início solene do seu pontificado, o Papa promulgou a esperada Constituição para a Cúria Romana, Predicate Evangelium, pregai o Evangelho, que propõe uma cúria mais atenta à vida da Igreja Católica no mundo e à sociedade, com uma estrutura mais missionária. Francisco sublinha que todos os batizados podem assumir funções de governo, nos vários dicastérios, por decisão pontifícia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Margarida Abreu, obreira do Serviço Social em Portugal, foi homenageada na Universidade Católica. A coleção documental Margarida Abreu, Contributos para a História do Serviço Social em Portugal, foi apresentada na Universidade Católica Portuguesa numa sessão que homenageava uma pioneira que Dom Manuel Clemente distinguiu pela pessoa, o trabalho e o seu legado. A pessoa, porque foi uma personalidade muito rica, felizmente ainda entre nós, e que, quer no estudo de serviço social, em tudo aquilo que foram os seus primórdios, as suas primeiras décadas, dos anos 30 até os anos 60, quer depois aqui na Universidade Católica, a partir dos anos 70, a sua presença foi sempre uma presença muito agradável de conviver, de uma grande disponibilidade e também de uma grande discrição, de um grande acerto no que fazia e de uma simpatia que era realmente marcante. Depois, pelo trabalho, porque o Serviço Social em Portugal foi uma inovação dos anos 30, ela esteve ligada a este setor, enfim, desde a sua juventude e depois ao longo da sua vida, e foi uma grande obreira para enfim, a consistência que hoje o Serviço Social tem como parte indispensável da nossa vida coletiva. E também por ele o legado, porque ela foi guardando muita documentação, não sei se já tinha em vista que isto pudesse dar no arquivo, mas o que é certo é que guardou, e essa documentação permite agora esta arrumação, digamos, científica e disponível de tudo aquilo que é a memória documental do Serviço Social em Portugal e que felizmente agora foi levada a cabo e está disponível no respectivo arquivo. São 951 documentos essenciais para se estudar a história do serviço social no nosso país. Margarida Abreu foi figura de referência no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, onde se formou, lecionou e esteve na direção com o padre Honorato Rosa. A Margarida Abreu foi nesse aspecto, como há pouco algumas pessoas disseram, a alma, não é? Portanto, desse projeto que atravessou, portanto, os anos 60, o final dos anos 50 e os anos 60 no Instituto Serviço Social de Lisboa e que foi absolutamente essencial para a renovação e para o desenvolvimento do Serviço Social em Portugal. Há 25 anos, a Universidade Católica inaugurava a primeira licenciatura em Serviço Social oferecida por uma universidade portuguesa, um passo alinhado com uma atitude de igreja sempre sensível aos desafios sociais. Há pioneirismos vários que vêm do chamado catolicismo social, em que se considera que o prioritário da ação recristianizadora, como se dizia na época, passava pela ação na sociedade e por gerar novas formas de sociabilidade, onde a criança era reconhecida, onde o papel da mulher e a intervenção da mulher na sociedade era valorizado em vários campos. E isso foi um crescendo, digamos assim, que perdurou até aos dias de hoje. Ainda que à distância, Margarida Abreu fez questão de se associar a este momento. De mim, o que eu posso dizer é que, se fiz algum percurso em tudo isto que falaram, devo fundamentalmente a equipas
com quem trabalhei, equipas técnicas, equipas docentes, equipas administrativas. E essa é uma marca também do seu trabalho. Eu creio que isso para os dias de hoje é muito importante. O que ela conseguiu fazer, de facto, foi sempre com equipas. E o criar equipas, o criar dinâmicas de trabalho de conjunto foi uma coisa muito importante que ela desenvolveu e que passava não só pelos colegas, pelos alunos, mas também pelos outros colaboradores, os funcionários que trabalhavam na escola, os outros profissionais, etc. Na Universidade Católica Portuguesa, Margarida Abreu foi diretora adjunta dos Serviços Sociais, docente na licenciatura em Serviço Social e coordenadora adjunta do curso de Serviço Social. Acompanhe estes e outros temas no portal da agência Eclésia, em eclésia.pt. Falamos agora com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença, que esteve na guerra na Ucrânia nos últimos dias. José Pedro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco depois, de facto, desta experiência de reportagem na guerra. E começava por essa perspectiva que muitas vezes pode ser bem diferente, aquela que nos chega através dos média e a que se vive lá no terreno. Experimentaste essa diferença estando lá? Sim, é uma situação de facto que não é nova para mim, desta perspectiva, não é a primeira vez que vou para um conjunto de cenários destes. Há de facto uma abordagem mediática, basicamente, que alimenta a forma como em Portugal se acompanha toda esta situação, que por vezes contrasta com alguma serenidade, eu diria, e resistência que eu encontrei na Ucrânia. Eu estive na Ucrânia Ocidental, estive uma semana na Ucrânia Ocidental, antes estive na Polónia e terminei o meu trabalho na Hungria, também junto de refugiados e, portanto, na fronteira. O que encontrei na Ucrânia foi, sobretudo, muita convicção, muita força por parte daquele povo, eu diria, uma certa serenidade. Claro que estou a falar da Ucrânia Ocidental, numa zona que não está a ser alvo de combates, mas que é uma retaguarda fundamental, quer do ponto de vista logístico, humanitário, mas também dessa força. E, por exemplo, neste momento, o exército ucraniano é também composto por forças civis. Os civis são basicamente soldados. E até as mulheres participam muito nesta ação, e tive a oportunidade de ver os trabalhos que elas fazem do ponto de vista artesanal. Fazem treinos, fazem as redes de camuflagem, não é? E nessa perspectiva há uma grande convicção na vitória, na força, há uma união e, de facto, eu acho que uma das grandes conclusões que aconteceu nesta guerra é a união em torno da ideia de uma nação ucraniana, de facto, de um Estado ucraniano que funciona, e não apenas da defesa militar, mas também num espírito nacional ucraniano que havia dúvidas que pudesse existir. E essa certeza, que é de facto indestrutível por combates militares, que perspectiva dá para este conflito? O acordo de paz, tenha ele que contornos tiver, há de ser a solução? Há duas negociações, digamos assim, que podemos basicamente resumir desta forma. Uma delas é uma negociação mais prática e que tem sido muito difícil, tem a ver com os corredores humanitários. Essa negociação tem sido muito difícil e temos visto, e aí as imagens não mentem, corredores humanitários que têm sido, no fundo, torpedeados por uma das partes quando eles são montados. Eles são acordados entre as partes, nas reuniões negociais, que têm acontecido, aliás, até por videoconferência, e depois, com muito pouco tempo de alerta prévio, entidades como a Cruz Vermelha ou as Nações Unidas tentam montar rapidamente esses corredores humanitários, o que não é fácil, porque, por exemplo, é difícil mobilizar autocarros e até condutores de autocarros para irem àquelas zonas. Nós podemos compreender que o risco é imenso para essas pessoas e é, de facto, um ato de bravura e de coragem avançar. Essa é uma das questões que tem dificultado o diálogo entre as partes. Depois há a negociação global, que eventualmente pode dar lugar ao fim da guerra, que é o que todos nós desejamos naturalmente. Essa negociação está a ser feita com duas entidades externas, digamos assim, dois países que estão envolvidos em negociação. A Turquia e Israel estão a trabalhar muito nessa área, e há 5 ou 6 áreas que têm sido colocadas em cima da mesa. Eu devo confessar que vejo alguma dificuldade no acordo, nos pontos em que eles estão a ser colocados.
Há alguns tópicos que têm sido utilizados por Moscovo que pode eventualmente merecer alguma cedência por parte da Ucrânia. Há um ponto relacionado com a presença russa dentro da Ucrânia, do ponto de vista até do uso da língua russa, que talvez possa ser conseguido, mas, por exemplo, a questão das fronteiras, é muito difícil de perceber qual será o estatuto final da Ucrânia. Ou seja, existe de facto uma vontade da Ucrânia de manter a sua integridade territorial, mas isso será bastante difícil. Que fronteiras, com zonas separatistas, não é? Que fronteiras poderá Kiev aceitar numa negociação para acabar com a guerra? É um ponto de interrogação que eu coloco. Do ponto de vista militar, temos visto resistência muito sustentada por parte dos ucranianos, que têm também tido muitas ajudas do Ocidente nos últimos anos. Sublinhavas bem que existe já, de facto, esse conflito separatista no leste da Ucrânia e que tem motivado apoio ao longo dos anos por parte da NATO e outros países ocidentais em relação aos ucranianos, mas, de facto, militarmente ainda poderemos ter um conflito mais longo durante as próximas semanas. E, infelizmente, também, tendo por alvo muitas zonas urbanas, habitacionais, que veracidade, que legitimidade há aí nas acusações dos militares russos de que serão zonas de militares da Ucrânia para atacar? É difícil, de facto, encontrar justificação para bombardear prédios, áreas residenciais puras e duras. Por exemplo, num recente ataque agora esta semana em Kiev, a um centro comercial, a Rússia sublinhava que aí se escondiam armas e armamento. Bom, é difícil para nós jornalistas verificar a veracidade de tudo isso. É difícil também de entender aquilo que pode estar na base destes ataques, sobretudo aquilo que se passa em Mariupol, que é, digamos, a cópia fiel daquilo que aconteceu noutras ofensivas russas, ou seja, dizimar uma cidade para tentar conquistá-la. É um objetivo estratégico, porque é preciso perceber que aquilo é uma cidade no sul que vai permitir uma ligação terrestre à Crimeia e, portanto, é tático e estrategicamente importante, mas, de facto, pouco pode justificar o ataque a teatros, a escolas, às vezes marcados com a palavra crianças escritas no chão para a aviação perceber isso. Isso não é muito compreensível. Maternidades, não é? Maternidades também. Portanto, não é fácil para a Rússia justificar e por isso já se fala naturalmente de um conjunto de uma coleção, digamos, de factos que podem indiciar crimes de guerra, porque existe lei, no meio da guerra é preciso explicar, que existe direito internacional que regula também este tipo de ações. Uma questão que também tem de ser analisada é o cruzamento do fator religioso no meio disto tudo, nomeadamente das igrejas ortodoxas. Que papel têm elas para a paz ou para a guerra? Aqui é preciso, de facto, contextualizar. Existe uma cisão entre os ortodoxos, que são, no fundo, fiéis ao Patriarcado de Moscovo, e a Igreja Nacional Ucraniana, que se desanexou nos últimos anos, recorrendo também a uma ligação anterior da sua origem a Constantinopla, e, portanto, é uma decisão que representa uma cisão que irrita, de facto, o patriarcado em Moscovo e que coloca também dificuldades ao nível dos canais de comunicação que podem eventualmente ser usados para conquistar a paz. Obviamente que, deste ponto de vista, o patriarca Cirilo está muito próximo das posições de Vladimir Putin e a Igreja Ortodoxa ucraniana, nacional ucraniana, constituída recentemente em cisão, está frontalmente contra, e aqui em causa está naturalmente a ideia de que a Ucrânia e a Rússia é uma só, na perspectiva de Moscovo, e o nacionalismo ucraniano, que também se expressa do ponto de vista ortodoxo, não o considera como tal. Apelos à paz. Eu tive a oportunidade de falar com o cardeal polaco que o Papa enviou, encontrei-o nos arredores de Lviv, depois de uma celebração, e ele tinha mandato para falar em Lviv com todas as confissões, não só os greco-católicos, os católicos romanos, mas também os irmãos ortodoxos. Tenho expectativa de que possamos saber se esses contactos tiveram frutos ou não. Nomeadamente para tentar também encontrar uma sensibilidade do lado ortodoxo para que a guerra, que já leva um mês, possa acabar.
porque está de facto a martirizar também estas populações, e até nem as igrejas ortodoxas têm escapado, já algumas já foram também alvo de ataques russos. Depois há sinais que de facto podem ajudar a essa construção da paz, como a presença dos enviados do Papa, não é? Sim. Também a presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Seria um sinal muito positivo, acredito que ela está em Lviv, mas pudesse estar noutras cidades também. Sim. Seria absolutamente extraordinário, por exemplo, se a imagem de Nossa Senhora de Fátima fosse transportada até Kiev. Isso seria algo absolutamente extraordinário, tendo em conta também que houve um certo êxodo de sacerdotes também para Lviv, portanto houve uma relocalização. Existe, obviamente, os cristãos existem e estão presentes, e os católicos em Kiev, mas neste momento, talvez nesta pausa que eventualmente estamos a ver, que não implica um cerco tão apertado sobre Kiev, pudesse, do ponto de vista simbólico, haver esta possibilidade. Eu recordo também outro fator, é que nos estamos a aproximar da Páscoa, e um momento muito importante para todos os crentes. E esse momento pode ser também decisivo para apaziguar as almas e que esta esperança numa paz se concretize também através, digamos, do entendimento entre Moscou e Kiev, de que é preciso, de facto, nem que seja uma trégua durante esse período, para que a paz possa surgir na Ucrânia. Esperemos que assim possa acontecer de facto. José Pedro Frazão, agradeço ter estado aqui e obrigado por nos trazeres de facto o que acontece na Ucrânia neste conflito. Muito obrigado. Obrigado. Nós hoje ficamos por aqui, estamos de volta amanhã. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. La guerra è una pazzia. Tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo.